Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Assim diz a palavra do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Precisamos de garantias. Na vida precisamos de garantias, porque sem garantia nós não temos certeza de nada. Qual a garantia que você tem para que a sua certeza esteja firmada no que você está buscando? Quando compramos uma joia, ou quando vamos comprar um par de alianças de ouro, perguntamos a origem, a substância e a durabilidade deste material. Aqui na palavra do Senhor, nós lemos um texto de garantia, que nos oferece garantia, que nos dá certeza de garantia. Então, precisamos de garantias, e essa garantia ela tem que ter 3 aspectos muito importantes e indispensáveis para a nossa fé, para a nossa paz de espírito, para que vivamos nesse mundo de aflições e possamos lidar com os problemas diários, as dificuldades presentes e os desafios que nos confrontam a todo tempo e a todo instante. O primeiro aspecto da garantia, a origem, procedência. Segundo aspecto, a substância, a matéria utilizada. O terceiro aspecto, a durabilidade do objeto do qual queremos adquirir ou estamos fazendo a aquisição. Aqui na palavra de Deus, em 1 Timóteo 2,5, onde está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir e testemunho a seu tempo. Então, qual é a garantia que eu tenho do Evangelho? A garantia que eu tenho de que Jesus Cristo é o meu Senhor e único suficiente Salvador? Qual é a garantia que eu tenho que tudo que me é falado é verdadeiro e não é um conjunto de história, um conjunto de invenções para acalmar uma consciência culpada, para acalmar uma consciência perturbada por diversos fatores que a gente enfrenta dia a dia na nossa luta para viver e sobreviver? Então a primeira garantia é a origem, a procedência. E a procedência disso que 1 Timóteo 2,5 diz é que a procedência, a origem é divina. Em João 3,16 está escrito: porque Deus, então Deus é a origem, a procedência, amou o mundo. O amor de Deus é a procedência e a origem da primeira garantia que nos assegura 1 Timóteo 2,5. Pois sem o amor de Deus não haveria salvação. Sem o amor de Deus não haveria nenhuma movimentação a nosso favor, a favor da humanidade. Digo da humanidade, não dos animais, do ser humano ser perdoado dos seus pecados e ser reconciliado com Deus, para que com Deus
ter a vida eterna, ter paz. Sentir a presença do Senhor lhe conduzindo nas aflições do dia a dia, segurando em sua mão, tal como um pai segura a mão de uma criança, para que essa, ainda que com medo, tenha a confiança, tenha a garantia de poder estar seguindo o curso natural da tua vida, porque ali está o seu protetor, o seu defensor, aquele que lhe garante que nada irá vir de encontro a ele, porque ali está a garantia do seu defensor, daquele que irá lhe salvar de quaisquer que sejam os obstáculos além da sua força. A segunda garantia é a matéria, a substância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor inexplicável, incompreendido, incompreensível, que deu o seu Filho unigênito. Olha, a substância, a propriedade, a matéria é seu Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, se faz humano e vem ao meu encontro e ao seu encontro, de braços abertos, estendendo as suas mãos em direção a nós e nos aceitando da maneira que estamos, para que possa fazer em nós a sua imagem e semelhança. Ele nos aceita do jeito que estamos e nos transforma a sua imagem e semelhança. Ele nos aceita. Ele nos recebe, independente da forma que estejamos vivos. Independente da forma que estejamos vivos, o Senhor, Ele nos aceita, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Mas nele somos processados, somos trabalhados, somos lapidados, tal como a joia, o diamante ou o ouro na mão do ourives, ou a cerâmica na mão do oleiro, o vaso, para termos a sua imagem, a sua semelhança, a sua forma. Então, a segunda garantia da substância e da matéria utilizada é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus amou o mundo com um amor tão inexplicável que deu o seu Filho unigênito, único. A terceira garantia é a durabilidade. Essa durabilidade, ela está claramente afirmada quando o Senhor diz: para que todo aquele que nele crê não se perca, ou seja, não continue em condenação, mas nele tenha a vida eterna. Esta é a terceira garantia. Quando os apaixonados, os cônjuges, estão para se dar em casamento e compram seu par de aliança, e geralmente há uma preferência pelo ouro, na maioria das vezes, eles querem saber a origem, ou seja, a procedência desse ouro, se é lícita ou ilícita, a matéria, se a matéria é uma matéria refinada, pura, ou se ela contém impurezas, e a durabilidade. E é muito comum no certificado do par de alianças a ser declarado que a garantia é eterna. Então aqui, em 1 Timóteo 2,5, onde diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate, por preço de resgate, por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Então, olha só, a terceira garantia é a vida eterna. Assim como o ouro tem um certificado de validade eterna, também a salvação oferecida por Cristo, mediante a sua mediação entre Deus e nós, é eterna. Então, meu amado, minha amada, qualquer evangelho que
que te seja oferecido, aonde Cristo não é o Filho de Deus com poder para te transformar, para te receber do jeito que você estiver, mas para fazer em você a imagem e semelhança dele. E aí julgue você mesmo que me ouve nessa hora, se o cristão que você afirma ser se parece com a imagem e a semelhança de Jesus. Se de tudo que você ouviu nos evangelhos, na palavra do Senhor, acerca de Jesus, de quem é Jesus, de tudo quanto Jesus fez, veja, avalie-se a si mesmo se você está parecido com Jesus. Se você fala parecido com Jesus. Se você vive parecido com Jesus. E quando eu digo parecido, é no ensinamento que ele deixou, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele diz que é obrigatório que se viva, que se faça e que se obedeça para que nele tenhamos a vida eterna. Porque qualquer outro evangelho que forem oferecido a vocês pode ser bonito, pode ser romântico, pode fazer bem para o seu ego, para a sua consciência, para os seus pensamentos, pode trazer até refrigério para você, mas não te garante salvação e nem vida eterna. Porque certamente, como disse Paulo, esse evangelho é de anjos descidos do céu, para não dizer caídos, que está te enganando, que está te conduzindo para um evangelho que não te confronta, um evangelho que não te tira da zona de conforto, um evangelho que não muda você. Você muda o evangelho para que ele esteja de acordo com aquilo que você quer viver e não de acordo com aquilo que Deus, por meio da reconstrução da aliança, manda seu Filho unigênito para que nele nós sejamos transformados, sejamos resgatados, sejamos remidos, sejamos lavados e purificados, tal como o ouro é, para que possa assumir a forma do qual o ourive quer dar a ele. Na questão do casamento, essa forma do ouro vai ter a circunferência de um par de alianças. No nosso relacionamento com Deus, essa forja do qual somos submetidos vai nos dar a forma de imagem e semelhança de Cristo, para que tenhamos reconstituído em nós a imagem e semelhança de Deus. Qualquer natureza, qualquer pregação de evangelho que não te traga o arrependimento, a mudança de vida, a autoavaliação do que você é, de como você chegou a Jesus, de como você está. E se não houve mudança, não houve conversão. E se não houve conversão, não houve salvação. Eu lamento te dizer isso. Essa palavra pode ser pesada, ela pode ser até dolorosa para você. Mas é a palavra fiel e verdadeira para que aqueles que têm ouvido ouça o que o Espírito te diz nesta hora. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que a mão do Senhor seja por salvação sobre você e toda a sua casa, te dando paz, te dando libertação, te dando salvação, te dando garantias. Porque como diz a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo por todos, para que a seu tempo sirva como testemunho. Que o Senhor seja convosco, em nome de Jesus.